Nós estávamos falando do último ponto, o que era? Alguém quer dar uma continuidade? Porque era da queda do homem que a gente iniciou, né? Mas... Você parou no segundo parágrafo. Sobre a liberdade, na verdade, né? Foi acho que o ponto que eu desviei, quando eu desvio na aula também. O ponto que eu desviei foi essa questão da liberdade. A liberdade é algo um pouco complexo, porque quando a gente fala de liberdade, a gente entende que a pessoa pode fazer o que quer, não é bem assim. E quando Deus cria então esses seres livres, né? Um deles é o ser humano. Por que um deles? Porque os anjos também são livres, tá certo? Então a liberdade é essa capacidade de decidir bem e mal, né? Só que Deus, ele dá a clareza do que é bom e do que é mal, né? Do que é bem e do que é mal. Então Deus dá essa clareza, mas o homem caído, ele sempre vai ter a tendência de escolher o que é errado. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, na verdade, o maior problema do ser humano não é o Satanás. O maior problema do ser humano é o ser humano. Então, essa é a questão. Por exemplo, no final, acho que é isso que eu estava falando. A gente transfere, né, a culpa para o diabo e tal, e o diabo fez ou deixou de fazer. O maior problema não é o diabo, o maior problema somos nós. Thomas Hobbes, também aí um pensador do século passado, ele disse que o homem é o lobo do homem. É o homem que devora o homem. O maior inimigo que nós temos dorme conosco. Eu não estou falando de esposa não, viu? Nem esposa ainda. Eu estou falando de nós mesmos. E não nos deixa em paz. Está conosco todos os dias, até a consumação do século. E não nos deixa nem um minuto sequer. Então o maior problema é este. Não é? O Satanás, para mim, não é o maior problema que eu tenho na minha vida. Ele é um dos problemas que eu tenho. É o adversário, né, de Deus, no sentido que é adversário da criação de Deus, na verdade. De Deus não, que ele não é páreo para Deus, não tem essa questão, essa possibilidade de ser um adversário de Deus. Deus não tem adversário, não existe. Quem é páreo para Deus? Não tem condição. Mas Satanás é adversário, é inimigo do ser humano, da humanidade. Só que o maior problema que eu tenho não é Satanás longe de mim, sou eu mortificado. Essa que é a questão, e o Evangelho vem para fazer isso, matar o velho homem em mim, para construir uma nova natureza. Então nós somos, o capítulo 7 vai falar sobre a queda do homem, nós somos, todos nós, crentes ou não, apesar de nós sermos alcançados já pela vida, pela regeneração, temos o Espírito Santo, aquela coisa toda, mas ainda há uma realidade em nós que nós não gostaríamos que ela ainda fosse uma possibilidade, que é essa velha natureza que nós convivemos com ela. O Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, o Paulo, ele vai trazer essa realidade para nós, que existe dentro de nós, essa velha natureza. Eu estou falando nós que temos o Espírito Santo, nós que voltamos da rebelião, nós que decidimos servir a Deus, que entendemos quem Deus é, e é por isso que nós o servimos, que entendemos que Ele é Deus, ponto final, né? Só por isso. Só não, eu acho que isso o que tem de mais sublime e importante para a gente entender? Então nós conhecemos Deus, nós servimos Deus, entendemos quem éramos nós, a condição que nós estávamos e o que Deus fez por nós. E nesse amor tão grande expressado, nós não temos outra possibilidade a não ser entregar nossa vida como uma tentativa de gratidão pelo que Ele fez por nós, mas nunca na mesma medida da reciprocidade. Ou seja, o que eu faço, o que eu tento fazer em relação a Deus para ser grato, ainda será infinitamente insuficiente por aquilo que Ele fez por mim, dando o seu Filho na cruz do Calvário, irmãos. Entende como que é essa diferença enorme? O amor de Deus é imensurável, vai dizer a Bíblia, não é? Não tem comparação. E aí o Paulo vai dizer em Gálatas que há duas naturezas em nós, a carne e o espírito. A carne aqui, o sentido é velha natureza, tá? Não é carne e corpo, é velha natureza. A carne combate contra o espírito contra a carne. Um opõe-se contra o outro, para que não façais o que quereis. Não é isso? Mas se nós andamos no espírito, então a gente não cumpre os desejos ilícitos da nossa carne. Mas há esse conflito interno. Aqui é a angústia que o cristão vive, irmãos. Angústia que o pecador não tem, porque ele vive na carne. Ele vive para agradar os seus desejos.
Ele é esse ser que... Porque assim, pé de coco dá o quê? Coco. Pé de goiaba dá o quê? E pé de gente? Pecado. Essa é a produção natural, não é certo? Coqueiro dá coco, goiabeiro goiaba, e o ser humano dá pecado. É a natureza, irmão, é a produção, é o resultado. O que é o fruto? O fruto é o resultado da natureza, no caso da árvore, no caso nosso, o pecado é esse fruto da nossa velha natureza. Então nós pecamos. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Eu já falei isso também para vocês, lembram? Então nós pecamos porque somos pecadores. Então a gente está falando de um ser, de um ente, de uma existência. E Deus não nos salvou daquilo que fazíamos, porque o que fazíamos só era aparentemente o resultado do que nós éramos. Então Deus nos salvou do que nós éramos, pecadores. Pecadores que viviam com a finalidade de alimentar a nossa natureza. E do que se alimentava a nossa natureza? De pecado. Mas a nova natureza agora se alimenta daquilo que é vontade de Deus. Mas em contrapartida nós continuamos tendo esse conflito, porque de vez em quando ele aparece, não é? E alguns ainda dizem assim: 5 minutos só que eu preciso, não é? Eu já falaram para mim assim: André, quando eu fui batizado a mão ficou para fora assim. Não é? Gente ainda que não leva desaforo para casa, gente ainda violenta, agressiva. Então essas pessoas deixaram, foi a mão, foi tudo, irmão. Foi tudo. Porque se ficou a mão, então eu não entreguei, porque assim, algumas pessoas dizem assim, mas o Evangelho exige muita coisa, né? Não, as pessoas estão enganadas. O Evangelho não exige muita coisa, o Evangelho exige tudo, é diferente. Deus exige tudo, não é muita coisa, é tudo ou é nada. Tá certo? O Espírito que habita em nós tem ciúmes. O Tiago vai dizer no capítulo 4, deve ser verso 5, alguma coisa assim, né? 4 ou 5, eu acho que é 5. Então Deus, ou Ele quer tudo em nós, ou o todo nosso, ou não adianta esse negócio de cochear entre dois pensamentos, ficar vacilando, ficar amando os desejos da carne e querendo agradar o Espírito. É impossível, irmãos. É preciso uma decisão. É preciso fazer isso, né? E embora as decisões sempre vão acarretar um rompimento, porque se eu faço uma decisão, eu faço uma cisão. Então eu rasgo, eu corto, eu divido, eu separo, eu me afasto. Não é, irmão? Essa é a questão. Então o homem caído, ele precisa ser resgatado por Deus todo, espírito, alma e corpo, inclusive. É o todo, irmãos. Não tem como. Não, meu coração é de Jesus, mas o pulmão é da Souza Cruz. Não tem possibilidade disso. Não é? Não tem possibilidade, tá, irmão? Ah, não, mas eu amo Jesus, mas o mais já está dizendo que não ama. O mais já está excluindo tudo o resto que declarou antes da vírgula. Não é? O mais, depois da vírgula, o mais desconsidera tudo que foi falado. Porque o mais quer dizer, é isso aqui, mas... Como mais? Não, é isso mesmo. E ponto final. Negrito, maiúsculo, itálico. Põe ponto final sim. Que é para não ter isso, tá certo? Então o homem precisa ser resgatado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, vai estar escrito que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, e eles sejam conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. O homem é inteiro, integral, ele é resgatado na sua integralidade, como ser humano. Então o ser humano está sendo resgatado como ser humano, que é o corpo, que é a alma e que é o espírito, é o todo. É por isso que eu não posso, irmãos, dizer que sirvo a Deus, mas a minha mente ainda é aquela oficina. A gente sabe de quem trabalha nessa oficina desocupada. Não há neutralidade, eu acho que eu falei no começo da aula isso, não há neutralidade nesta vida espiritual. Não há. Ou eu sou regido pelo Espírito Santo, ou eu sou regido pelo Satanás, fomentando a minha velha natureza. Porque é fato, o homem ele tem a sua velha natureza que é suficiente para levá-lo para a condenação, sem precisar do diabo. Que diabo?
tinha que fazer, ele fez lá com o primeiro casal, irmãos. Plantou a semente lá. Ele não precisaria fazer mais nada. É que ele tem um ódio tão grande do ser humano que ele quer destruir um por um. Tá certo? Mas ele já fez. Plantou a erva daninha lá, na natureza humana. Corrompeu. Então, o meu pecado é suficiente para desgraçar a minha vida. O meu pecado é suficiente para me separar de Deus. Só que o diabo, ele fomenta isso. Ele potencializa isso. Ele exponencializa isso, para usar o termo que vocês estão usando aí no manual. Diga-me. Essa questão do pecado, mas lendo pelo menos no Antigo Testamento a vida de Davi, Deus fala que ele é segundo o coração de Deus. Mas a vida de Davi não condiz. Vamos dizer, pode ser, mas não é necessário para fazer posso às vezes ser um pai muito melhor que Davi foi. Sem dúvida. Então, E é bom que seja, senão já viu a consequência, né? Davi assim também era meio namoradona, não podia ver uma barra de saia, como a gente diz aí, né? Davizão, ele se orgulhou em dado momento lá, quando ele quis contar o seu exército para ver, e o profeta disse, faça isso não, porque o negócio vai dar ruim, Davi, vai dar ruim, e deu ruim mesmo. Então, o que Deus, ele olha para chegar a ponto de falar, este rapaz é um homem segundo o meu coração, porque a gente tem uma ideia errada, meritória, que se Deus falou isso é porque o cara era o cara mesmo. E a ótica de Deus é totalmente diferente. Quando Paulo chama, em 1 Coríntios, logo no comecinho, lá no capítulo 1, ele diz assim, aos santificados em Cristo, aos santos, a igreja de Corinto. A gente vai esperar, nossa, só gente boa, né? Só gente assim, 2.0, da hora e tal. Aí quando Paulo, no capítulo 1 mesmo, no verso 10, já tem lá um relato de uma família que tinha pendenga na igreja. Arengueiros, quem sabe o que é arenga? Arenga, Irmã Maria Arenga. Arengueiros, né? Contendeiro, gente briguenta, que tinha facção, que tinha divisão, que gostava de pregador X e você não gosta. E tinha aquela divisão, panelinha, me chama, né? Então, aí no capítulo 2, Paulo vai dizer assim, olha, vocês são carnais. Vocês são meninos em Cristo. Vocês andam ainda na carne. Eu não posso tratar vocês como pessoas espirituais. Porque vocês andam segundo os homens. Havendo entre vocês contendas, inveja e tudo isso. Vocês não andam segundo os homens. Vocês são carnais, meninos em Cristo. Na igreja de Corinto, capítulo 5, vai falar que lá na comunidade dos santos havia um rapaz que tinha relação sexual com a sua própria mãe. Pior de tudo, que a comunidade de fé nem tratava isso, nem disciplinava o tal. Capítulo 6 vai falar, irmão, de uma lista de irmãos, eu falei, não enganei não, irmãos, que assim, tinha uns meio afeminados, ainda não tinha sido liberto, entendeu? Estava lá, tinha gente meio enrolada, que fazia assim, negócio, eu acho que eu até falei alguma coisa assim desse tipo, que vendia lá um negócio e o outro não pagava, ia processar. Então era uma vida mundana, carnal, né? Essa vida que a gente não quer perder nunca, essa vida que a gente não quer deixar algumas coisas. Só por que eles foram chamados de santos, santificados em Cristo? Mas isso aí foi lá naquela época ou foi a semana passada? É porque é a mesma coisa, irmão. A igreja de Corinto é a igreja de... Não tem diferença. É ser humano, a gente está falando de essência humana que não mudou. É por isso que a Bíblia, ela é atual, sempre será. Porque ela trata dos dramas humanos, das carências humanas, trata do ser humano que é o mesmo. O que mudou, irmão? Tecnologia. A alma do ser humano é a mesma, o ser humano é o mesmo. Tá certo? Mais bonitinho, sofisticado, estética, tal, conhecimento e tudo mais, mas a essência do ser humano é a mesma do Adão caído. Não tem diferença. O que evoluiu? Tecnologia, conforto, conhecimento. Porque o ser humano evoluiu como ser humano. O que mostra isso são as guerras. O que mostra isso é a vida social que nós temos aí nas grandes metrópoles. Parece que isso se atenua muito mais ainda, não é? Onde a selva de pedra, onde o mais forte sobrevive. Olha só, irmão. Não é? Então a gente percebe que na verdade o ser humano está no declínio. E aí o que acontece é o seguinte: por que Deus olhou e disse, é santo? Porque Deus estava vendo o sangue de Cristo cobrindo essas pessoas e o Espírito Santo resgatando, o que a gente chama de santificação. Então por que Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração, se havia esses pecados em Davi?
Porque em Davi havia algo que Deus quer ver em todos nós. Arrependimento. Não é isso não. Havia um negócio anterior ao arrependimento. O arrependimento, na verdade, é aquilo externamente que foi feito porque lá no interior aconteceu alguma coisa. Mas olha que coisa interessante. Deus olha assim para nós e tem a convicção de que nós vamos pecar porque nós damos pecado. Não foi o que eu falei? A gente dá o quê? Pecado. É pecador, vai dar pecado. Vai dar o que mais? Então Deus sabe que você vai pecar. Deus não nos amou porque nós íamos corresponder. Ai, decepcionei Deus. Como assim você decepcionou Deus, meu amado? Você acha que Deus não te conhecia? Você acha que você conseguiu assim, ludibriar Deus? Nós enganamos uns aos outros, irmão. E a gente se surpreende. Nossa, nunca esperei que esse irmão ia fazer isso. Como não? Você não conhece o ser humano? O que ele tinha de tão especial que não poderia dar o pecado como resultado? Eu me surpreendo quando a pessoa não peca. Eu me surpreendo quando a pessoa não fala mal de mim. Eu me surpreendo quando a pessoa ela é boa para comigo. Eu me surpreendo. Para mim é uma surpresa. Nossa, que surpresa. Eu me surpreendo comigo quando eu faço o que é certo. Porque a questão que nos afasta de Deus não é o que a gente faz de errado. O que nos afasta de Deus é a presunção de achar que pode fazer o certo. Muito mais perigoso. A soberba, a pretensão de que eu posso acertar. Quando eu acerto, eu me surpreendo. E eu reconheço, nossa, a graça de Deus me alcançou. E eu acertei, ó. Olha, pai, eu acertei. Agora, quando eu erro, me entristeço, Senhor, pecador que eu sou. Olha quanto eu sou pecador. Eu sabia que eu era pecador, mas nem tanto assim. Estou me descobrindo. Eu já desconfiava quem eu era. Agora eu sei quem eu sou de fato. Mais horrível ainda, quando a gente olha para dentro de nós, irmãos. A gente se choca. Sim, a gente se surpreende conosco mesmo, às vezes, não é? Fala, nossa, a pessoa é tão calma. Ninguém esperava que a pessoa fizesse aquilo. Mas por que não? Porque você está confiando em um temperamento que aparentemente é melhor do que o outro. Não é? E parece que esses que se mostram mais tranquilos são os monstros que aparecem assim, escandaliza mais ainda. Não é verdade? O calminho, quando ele explode, rompe ira. Minha Nossa Senhora dos Evangelhos. É um negócio. Não é? É sério, não é, irmãos? Então, a gente se desconhece. Agora, o que Deus ele viu em Davi, o que ele quer ver em nós? Porque Deus sabia, é um pecador, mas eu chamo de segundo o meu coração. Quando a gente compara Davi com todos os outros reis de Israel e toda a história, Davi foi o único que nunca se dobrou diante de uma imagem, nunca foi idólatra. Davi, a gente percebe em Davi algo chamado de sinceridade. Sinceridade, é isso que Deus quer ver em nós, irmão. Sinceridade. Davi é interessante, ele mostra quanto ele era, porque assim, Davi, embora segundo o homem, segundo o coração de Deus, mas ele ainda queria preservar a sua imagem. Ele pecou. Diz os estudiosos, depois de um ano ele encobriu o seu pecado, é que o Natan chega e desmascara ele. Não é, irmão? Então Davi, e ele vai relatar isso no Salmo 32. Salmo 32, o período que ele fica em pecado, o tempo, estudiosos aí chegam a uma decisão que é em torno de um ano que ele cobre esse pecado, né? Só que a alma de Davi descrita, o próprio Davi fazendo a descrição da sua condição existencial, a sua alma, como sequidão, a comunhão que ele ia perdendo com Deus, que essas coisas, irmão, só sabe a pessoa mesmo, que aparentemente a gente mantém tudo, irmão, a gente consegue manter, a gente engana muitas pessoas com um certo tempo, a gente não pode enganar todo mundo o tempo todo, essa é a questão, uma hora isso vai, não tem jeito, não é? Ainda mais na alma de um sincero. O hipócrita, ele arrasta, às vezes até a morte. Até a morte. E a gente se engana. Estava lá eu vou voltar depois no Salmo 32, depois Salmo 51, tal, que são os dois ligados. Estava lá no velório. E aí, o cidadão lá estendido no caixão, a viúva aqui, os dois filhos e tal. Aí o orador, né, o MC, mestre de cerimônia, ele fazendo discurso, né? Um homem honrado, faleceu, bom pai, bom esposo, homem digno. A viúva disse assim, meu filho, agora passa o teu pai mesmo, que está no caixão.
mantém as aparências, a gente consegue para os outros, não é, irmão? Mas para Deus não, ninguém engana. Merecedor de um Oscar, né, de interpretação. Isso, é claro, tem gente aí que é assim, ator da Globo, né? Eles são hipócritas. Hipócritas. É porque tem um Hipócrates, que é um filósofo. Não chega a ser um filósofo. Aí toda vez eu me enrosco. Hipócrates, hipócrita. Hipócrita, então, é uma pessoa que representa, né? Hipo de baixo, critas vem da crisis, que é a máscara de cera que usava no teatro antigo em Roma e na Grécia. Então, a pessoa que via debaixo da máscara, representava, é o ator. É o comédia e o tragédia, que Aquelas duas faces. Isso é o símbolo do teatro no Brasil, né? Comédia e tragédia, a máscara de cera. Então vem a palavra hipócrita, hipo de baixo, crise é que vive debaixo da máscara, que é o negativo do positivo, da palavra positiva de sincero. Então sincero é o sem cera, ou seja, que vive sem a máscara e não representa e mostra quem é. São as etimologias da palavra que eu acho interessante, a gente já vai extraindo aqui o significado das palavras. Então, esse era hipócrita. O Davi, ele mostrou hipocrisia em certo sentido, porque ele é humano. Mas Davi tinha algo lá no fundo que era sinceridade. Sinceridade, ele relatou no Salmo 32 como ele vivia nesse tempo, mal. O homem de Deus, a mulher de Deus, peca e sofre com o pecado. Sofre, se angustia. É um negócio assim horrível. Você viver com o pecado carregando nas costas, conhecendo Deus Santo, sendo a habitação do Espírito Santo. É algo horrível, muito ruim, irmãos. Para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, pecar e não resolver isso é horrível, é a morte. Agora tem umas pessoas que vivem dentro de igrejas que elas, não é possível, foram ungidas com óleo de peroba. Não é possível, irmão. Sim, amada. Sim, amada. Infelizmente eu perdi minha inocência de novo convertido. Infelizmente eu era feliz e não sabia. Saía da minha casa, ia para a igreja, para mim todo mundo era santo. Quando eu aceitei Jesus, para mim aquele povo que ia na igreja era todo mundo crente, santo. Porque para mim, irmão, todo mundo era como a minha mãe. A minha mãe eu conhecia ela. E minha mãe era crente, continua sendo, ela está viva, graças a Deus, crente. Com as falhas dela, uma pessoa sincera. Então, para mim, o crente era igual a minha mãe. Quando eu cheguei na igreja, todo mundo é igual a minha mãe. Confiava em todo mundo. Aí depois a gente vai perdendo a inocência. Falando, nossa. E na igreja a gente entende que tem tudo, até a gente salva, a gente encontra. Não é, irmão? O ser humano, a igreja, não estou falando igreja, o espaço religioso é o lugar mais propício para a hipocrisia e para a representação. Irmãos, que coisa horrível. Sabe por quê? Nós estamos falando de ser humano. Eu não estou falando de igreja evangélica, estou falando de ser humano e religioso, porque nós vivemos por aparência. Olha que coisa horrível. Tem gente, porque assim, não tem, o que é a igreja? É tranqueira, é curva de rio, é gente ruim, que está ali, Deus vai salvando uns e os outros não, porque são hipócritas, porque não confessam seus pecados, porque não se humilham, porque não reconhecem quem são, não é? Então a gente tem essa mistura. Vocês acham que todas as igrejas, todo mundo que está lá dentro a gente salva? Não é. Deus sabe quem é, nós não sabemos. De vez em quando descobre isso. Nossa, não tem característica não, assim, de um servo de Deus, não tem, não parece com Jesus, não. Mas eu nem posso falar não é salvo, porque é só Deus que avalia essas coisas. O trigo e o joio é muito parecidinho. O trigo e o joio está lá e cresce junto, só na consumação do século que os anjos vão lá e ceifam, separam e vai dar o destino de cada um lá. Então tem gente. Onde o irmão disse assim, eu estou procurando uma igreja perfeita. Eu disse, o dia que você achar, corre de lá, foge, corre. Não entra nela, você vai estragá-la. Se você entrar numa igreja que é perfeita, você vai estragá-la, amado. Não é? Você dá risada, o negócio é terrível, sério pra caramba. Olha, porque tem que ir, viu? Amado, para não chorar, né? Amado, pode falar. Não chorar. No início da minha conversão, eu até brigava com os amigos para defender os crentes. Eu achava que todo mundo era santo.
Eu acho que a igreja perfeita, ela vai existir um dia, mas ela na glória. Sim. E quando ela estiver perfeita, o Senhor leva e recolhe. Nossa, a igreja, pastor Aníbal, a igreja no céu vai ser a glória, mas viver com os crentes na terra é outra história. É outra história, irmão. É outra história. Aqui nós estamos sendo resgatados por Deus, mas o problema é que nem sempre a gente olha como cidadão, ou a gente olha para nós no espelho, e o que a gente está enxergando de fato é o que Deus está enxergando. É por isso que nós precisamos desesperadamente viver aos pés de Cristo, sendo libertos pela palavra, buscando em Deus essa renovação diária, para mortificar diariamente o velho homem, porque diariamente essa decisão é feita, não há descanso, irmão, não há trégua. Eu não subestimo o pecado, não há um estágio espiritual onde eu cheguei aqui, estou de boa, onde agora não, já venci, não caio nesse pecado, venci esse pecado. Amados, nós somos carentes da glória de Deus, da graça de Deus. Ai, se não fosse a graça de Deus em nossa vida. Ah, mas eu sou obreiro, eu ensino, eu prego, eu sou líder e tal, pastorzão, não sei das quantas, profeta e tal. Cuidado, isso não quer dizer nada. Já está pecando por pensar assim. Por uma pretensão de que está fazendo o certo e sempre vai fazer o certo. O que nos afasta mais de Deus é o certo, não é o errado. Porque o errado a gente reconhece e vai aos pés de Cristo e diz: Senhor, me salva. Mas o certo é um religioso soberbo que auto se justifica, esquece de si próprio, vai se perdendo na autossuficiência, na soberba, na empáfia, arrogância. Gente que acha que está fazendo a vontade de Deus. Meu eterno Pai, eu fico preocupado quando a gente diz assim: eu estou fazendo a vontade de Deus. Mas esse não faz a vontade de Deus. Só existe um ser humano que da boca de Deus saiu esta frase: este é meu filho amado em quem eu me agrado. Ele faz a minha vontade. Só existe um, irmão, Jesus. Nós fazemos a vontade de Deus? Quando? Onde, por favor? Quem é esse ser? Me apresente. Ah, irmão, não, mas você não me conhece. Nem quer. Nem se apresente a mim. Nem para eu ter a certeza daquilo que eu já sei. Não é? Então, assim, obras nós pecamos, palavras nós pecamos, pensamentos nós pecamos, abrigar sentimento no coração nós pecamos. Quem é que foge dessas 4 possibilidades ou vias de pecar? Quem é que foge disso? Quem é capaz de sair dessas 4 possibilidades de pecar? Diante de um Deus santo, é que o nosso padrão é Deus, é que o nosso espelho que nós olhamos é Deus, não é o outro, irmão. Porque quando eu vejo o outro, é um logo piorzinho do que eu para eu comparar. Aí é fácil. Porque sempre vai ter um mais desgraçado que eu, mais miserável que eu, mais infiel que eu, menos crente que eu. Sempre vai ter, não vai? E a gente procura rapidinho essas pessoas, né? Senhor, tu sabes que eu jejuo 2 vezes na semana, dou dito, nem sou como esse miserável pecador aqui que está do meu lado. É ou não é? É o religioso, não é? Não é o fariseu? A gente acha, rapidinho, uma pessoa, a gente quer se justificar. Tu sabes, Senhor, quanto eu sou fiel. E Deus querer me enganar. Eu sei quanto tu é infiel. E se não fosse a minha fidelidade, porque a tua infidelidade não faz negar a minha fidelidade. Eu sou fiel a mim, Deus dizendo. Eu sou fiel à minha palavra. Eu jurei por mim mesmo, porque eu não tinha ninguém para empenhar nesse negócio. O que eu ia empenhar nisso? Quem é que ia cumprir o acordo? Eu empenhei eu mesmo, a minha palavra, jurei por mim mesmo. Não foi isso que a gente vê na Bíblia? Não é isso que a gente vê na Bíblia? Foi isso que Deus disse? Quem é que tinha? Abraão? Deus fala assim, ó, Abraão, cumpre a tua parte que eu cumpro a minha e a gente resolve as coisas. Então Deus disse, eu juro por mim mesmo, não tem ninguém maior do que eu. Mas e a infidelidade de Abraão? E a descrença de Abraão? Porque a gente vê Abraão como o pai da fé, que foi incrédulo, que tentou dar um jeitinho, resolver as coisas, que mentiu, aquele... Abraão, eu desconfio que era brasileiro, irmão. Eu desconfio, não é possível, deve ser brasileiro, dá um jeitinho no negócio, uma gambiarra assim, fazia, né? Não, isso aqui não é minha irmã não, isso aqui é, quer dizer, isso aqui não é minha mulher não, é minha irmã,
Quase que desgraçou a vida do coitado do rei lá, que não tinha nada a ver com a história. Mano. Se não é Deus salvar o pecador lá, o Abraão mandava ele logo para o inferno e Deus fulminar logo. Olha, já falando do pai da fé, né? Quando a gente olha para o ser humano assim na Bíblia, a gente fala, não é tão gente boa assim quanto a gente pensa, não. E quem são eles? Nós. Mesma massa, mesma origem, mesma natureza, não é? Agora o que vai fazer toda a diferença é essa capacidade de nós reconhecermos isso, de ser sincero. Senhor, eu sou pecador mesmo, eu não dou conta desse negócio, não banco minha vida, eu preciso do Senhor desesperadamente. O Senhor sabe que eu sou melhor do que eu, porque eu me engano, não deixa eu me enganar, porque o pecado tem esse poder entorpecente, esse poder narcótico, anestésico, onde eu às vezes fico insensível à tua voz e ouço a minha voz. Não é, irmão? É um perigo. Quem é o ser humano? Esse está sendo resgatado. O homem é um ser caído, irmão. O ser humano é um ser caído. E nós, mesmo nós alcançados pelo Evangelho, nós precisamos entender que nós precisamos continuar sendo salvos. Nós fomos salvos no passado na questão da justificação, nós somos salvos no presente na questão da santificação, e nós seremos salvos na questão da glorificação. Então, é um processo. Eu fui, eu sou e serei. É um processo. Eu sou salvo. Fui porque já não há mais nenhuma condenação para mim. Fui justificado lá na cruz do Calvário. Tanto é que hoje eu tenho condição de crer em Deus, porque eu fui justificado, ou seja, inocentado por Deus, por causa e unicamente por causa do sacrifício de Cristo, único e suficiente sacrifício. E eu não posso fazer mais nada concernente a isso. Foi Ele que fez todas as coisas. Eu só reconheci isso. Eu nem existia quando isso foi feito. Eu nem estava no mundo quando isso foi feito. Eu nem busquei a Deus, foi Deus que me buscou, que não há um justo sequer. Leiam depois de casa, Romanos, o capítulo de número 3, versículo 9, até o final lá, que eu nem lembro quanto versículo tem, acho que 26, deixa eu ver aqui que eu já passo direito a tarefa de casa. Anote aí assim, no cabeçalho, tarefa de casa. Romanos capítulo 3, versículo de número 9 até o 20. Mas aí vocês vão ver assim, a condição humana. Paulo está tratando da condição humana, judeu, grego, todo mundo, brasileiro, todo mundo, ser humano. E ele vai dizer, não tem ninguém que busca a Deus, não tem ninguém que entenda, ninguém ama a Deus, não há um justo sequer, todos nós somos desajustados. Não é não? Todos nós somos desajustados. Todos nós somos loucos, biblicamente falando, usando o termo. Louco é aquele, irmão, que acha que é são. Quem é são é aquele que reconhece que é louco. Jesus disse isso, em outras palavras, eu só estou trazendo uma versão, outra. Porque ele disse assim, se vocês reconhecessem que vocês são cegos, vocês seriam salvos. Mas porque vocês dizem assim, eu vejo, aí não tem jeito de salvar vocês. Acho que foi João, capítulo 3, um negócio assim, não foi? Que ele disse lá para os religiosos, não, que é isso, nós somos filhos de Abraão, a gente sabe de todas as coisas, filho de Abraão. Vocês são filhos do Satanás. Jesus falou isso, aí eu não estou inventando nem outra versão, é isso mesmo. Vocês são filhos do diabo. Vocês estão falando que são filhos de Abraão? Não. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam lidar comigo de uma forma diferente. Vocês são filhos do diabo, vocês são cegos, e aí não tem esperança para vocês. Agora, o dia que vocês reconhecerem que são cegos, aí eu salvo. Aí eu dou olhos para vocês. Vocês percebem a gravidade do negócio? Então, o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem que reconhece que não é o segundo o coração de Deus. Um homem que reconhece que não tem mérito. Agora, Deus olha assim, a capacidade. Deus não está preocupado que a gente peque, porque Deus sabe que não tem jeito, é impossível nós não pecarmos. É impossível nós não pecarmos. Mas a postura diante do pecado é que vai fazer toda a diferença em dizer quem nós somos, diante do pecado. Que a gente quer justificar, né? Pequei porque não tinha uma mulher que não dava conta. Pequei porque fulano me provocou. Pequei porque eu fui levado a isso. E começa a justificar um perigo. Né? Pequei porque eu sou pecador. Acabou. Pequei porque é a minha essência. É isso aí, eu preciso de Deus. Pequei porque eu sou pecador. Acabou, não tem justificativa. Quando a gente começa a buscar, sabe, é um perigo. A questão então é que Deus olha para nós e diz assim, não tem como você não pecar, você vai pecar. Agora, a postura que você tem após pecar, aí vai fazer toda a diferença. Aí ele enxerga uma sinceridade de que uma pessoa, ela, diante de Deus, ela está se entristecendo. A oração de Davi, que eu disse que ia falar, o Salmo 51, ele disse assim,
Ali mostra aqui, o Salmo 32 mostra da dificuldade de Davi carregar aquele pecado, a angústia que foi, né? Que é o crente que deve sofrer com o pecado. O pecado deve ser sofrimento para o crente. Não deve deixar ele dormir, deve envergonhá-lo, deve deixar ele incômodo diante das pessoas. O pecado deve ser, para mim, uma vergonha que não foi exposta, mas está dentro de mim. O Espírito Santo está vendo, porque eu me relaciono com Ele, Ele mora em mim. Então a questão é eu e Deus, não é eu conseguir encobrir do outro. Não, irmãos, senão a gente vira hipócrita. Gente que representa, a gente consegue fazer isso muito bem, muito bem. Uns melhores do que os outros, mas muito bem nós conseguimos, né? E aí o que acontece? O Salmo 32 mostra esse sofrimento de Davi, a alma dele como ficava. O Salmo 51 mostra a oração que ele fez. A oração de Davi não era pedindo um reino restaurado, a sua imagem devolvida, provando que ele era homem de Deus, e aquela balela toda que a gente ouve. Não, Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação, renova em mim um espírito reto. Olha o desejo e o pedido de Davi, irmãos. Aí vai mostrar quem ele era. Então, o pecador de Deus, o pecador de Deus, ele se mostra pecador de Deus por essas coisas, pelos desejos que ele expressa diante de Deus. É isso que Deus fala assim: é o meu pecador. Davi é o pecador de Deus, preferido. É por isso que disse: Saul eu rejeitei, Davi não. Por que rejeitou Saul? Porque Saul era esse cara que ia justificar: não, o povo ia se afastando aqui, eu não fiz isso, não, porque eu não matei aqui o rei e as ovelhas, porque o povo não sei o quê. E o Samuel tentando interceder, e Samuel disse: não, até quando você vai ter dó de Saul? Eu tenho rejeitado ele. Ele é uma pessoa que não reconhece seu pecado, que quer se justificar, que quer transferir a culpa para os outros. Agora Davi não. O profeta disse: é tu esse homem? Oh, meu Deus do céu, pequei contra o Senhor. Aí o profeta diz assim: transpassado foi o teu pecado. Deus transpassou o teu pecado. Você na lei tinha que morrer na pedrada por causa do adultério, mas Deus te perdoou, vai preservar a tua vida pela sinceridade do teu coração. Deus sabia que isso ia acontecer, mas Ele viu sinceridade no teu coração. Você é um homem segundo o coração de Deus. Você ama a Deus, Davi. Você só é pecador, Davi. Não tem como você não pecar, Davi. Os teus pecados vão ter consequência, todos eles vão ter consequência. Deus não vai tirar, a tua vergonha vai ser exposta. Só que Deus vai te levar para o céu. Deus vai te perdoar. É isso que acontece na nossa vida, irmão. Tá certo? Agora, a disposição de nós enfrentarmos as consequências dos nossos próprios pecados é que vão determinar também onde está o nosso coração. Não é na autoimagem, não é na aprovação das pessoas, não é nas consequências que nós vamos sofrer, sim em Deus. Em Deus, nós queremos Deus. Quem são as pessoas santas? São aquelas que pecam e nunca desistem de Deus. Não é a pessoa que nunca peca, isso não existe. É a pessoa que peca e nunca desiste de Deus. Cai, mete a venta no chão, a cara no chão, não fica prostrado. A Bíblia diz isso. O justo é aquele que cai e não fica prostrado, se levanta para cair de novo. Se levanta para cair de novo. E o justo cai 7 vezes e a Bíblia diz que Deus o levanta 7 vezes. Não fica prostrado, irmão. Então quem é povo de Deus? É aquele que nunca desiste de Deus, aquele que ama Deus, aquele que vai nos trancos e barrancos, tropicando, tropeçando. E o anjo vai empurrando. Nós vamos nesse tranco e barranco para o céu, tropicando e tal. Vai confiando em Deus, confiando na graça de Deus, confiando na bondade de Deus, crendo no sacrifício de Cristo, não confiando em nós mesmos. Eu não confio em mim. Eu não confio em mim, André. Não confio.